Quero dar-lhes conta que o Partido Social Democrata veio transmitir ao Sr. Presidente da República a sua leitura política quanto ao quadro constitucional que emerge das últimas eleições que tiveram lugar no dia 4 de outubro. Do nosso ponto de vista, o Partido Social Democrata, integrado na coligação Portugal à Frente, juntamente com o CDS, foi a força vencedora dessas eleições e, nesses termos, de acordo com aquilo que é a nossa prática constitucional e daquilo que é também a leitura que fazemos do resultado das eleições, que é inequívoco, apesar de não ter uma maioria absoluta no Parlamento, é esta força política constituída pelos dois partidos que ganharam as eleições e que nelas viram sufragado o seu programa eleitoral, que cabe naturalmente constituir governo. A nossa expectativa, portanto, e foi isso que transmitimos ao Sr. Presidente da República, é que venha a ser nomeado e empossado um governo que tem na base política da sua Constituição os partidos que integram a coligação Portugal à Frente. Em segundo lugar, transmitimos também ao Sr. Presidente da República a nossa convicção de que é muito importante que este mandato possa ser exercido em condições de previsibilidade e de estabilidade. Não se trata de um requisito que seja indispensável ao governo em si, é um requisito que é indispensável à recuperação económica e financeira do país e também à recuperação do emprego. Se o país não tiver condições de previsibilidade, de estabilidade governativa, o que acontecerá é que haverá um adiamento das decisões de investimento em Portugal. A maior parte dos agentes económicos, sejam nacionais, sejam não nacionais, adiarão as suas decisões à espera de uma clarificação política e isso só penalizará o investimento e, portanto, a nossa capacidade para crescer e para criar emprego. Queremos também que a própria posição externa do país, que ganhou credibilidade nestes anos, poderia ser colocada em causa se, porventura, o país não estivesse em condições de prosseguir um caminho de saneamento das finanças públicas e, portanto, de garantir o desendividamento do país, em particular o desendividamento público, sem o qual nós não temos a proteção adequada dos sistemas sociais e sem o que não conseguiremos atrair também investimento para o nosso país. Torna-se, portanto, do nosso ponto de vista também, e transmitimos-lo ao Sr. Presidente da República, indispensável agora que haja alguma celeridade na forma como este processo se deverá desenrolar. A nossa expectativa, portanto, é que os sacrifícios que foram feitos pelos portugueses ao longo dos últimos 4 anos não sejam colocados em causa e que nós possamos estar habilitados a, tão rapidamente quanto possível, ver o próximo governo confirmado na sua confiança parlamentar e em condições de poder apresentar uma proposta de orçamento que venha a acolher favoravelmente o apoio do Parlamento. Por fim, transmitimos também ao Sr. Presidente da República a nossa confiança em que o Governo que sai naturalmente destas eleições possa ser presente ao Parlamento, de modo a que todos no Parlamento possam assumir as suas responsabilidades. É público que, antes ainda, em nome do PSD, de vir dar conta dos resultados das eleições, na interpretação que deles faz o Partido Social Democrata, estive a informar o Sr. Presidente da República também das diligências que fiz como Presidente do PSD, com vista à procura de criação de condições para que um governo liderado pelo Partido Social Democrata viesse a beneficiar para o exercício das suas funções no país. É sabido que procurámos, sobretudo junto
do segundo maior partido parlamentar, o Partido Socialista, a criação de condições para que houvesse estabilidade política e previsibilidade política nos próximos anos. Não foi possível, como é do conhecimento de todos, obter da parte do Partido Socialista uma clarificação. Mas, com certeza, a nossa confiança é que o Partido Socialista não deixará, em sede parlamentar, de assumir as suas responsabilidades como partido derrotado que foi nas eleições legislativas, mas como partido de grande implantação eleitoral em Portugal. Estamos, portanto, persuadidos de que existem condições, em sede parlamentar, para que os resultados das eleições de outubro possam ser respeitados e que o governo que delas emerge com naturalidade possa, no terreno parlamentar, obter as condições que são necessárias para que o país conheça um período de estabilidade e de confiança. Em função da celeridade pedida, quando é que espera a indigitação do próximo Primeiro-Ministro? E já agora, acha que tem condições de governabilidade nesse cenário que foi apresentado? A primeira pergunta que fez só pode ser respondida pelo Presidente da República e eu não vou manifestar nenhuma expectativa particular quanto a isso. É um calendário que pertence agora ao Sr. Presidente da República. Nos termos da Constituição, ele deve ouvir os partidos políticos e, na sequência disso, deve fazer a comunicação ao país, com certeza, daquilo que é a sua decisão. Mas essa é uma matéria que terá de obter esclarecimento junto do Sr. Presidente da República. Quanto à segunda pergunta que me fez, eu creio que já respondi na declaração inicial. Já no passado aconteceu que governos que não detinham a maioria absoluta no Parlamento governaram, e alguns até, durante toda a legislatura. Curiosamente, isso aconteceu mais do que uma vez com governos do Partido Socialista e com a viabilização parlamentar quer do Partido Social Democrata, quer do CDS-PP. O que significa, portanto, que já no passado nós tivemos no nosso país governos que saíram naturalmente das eleições como vencedores e que, não tendo colhido a maioria absoluta no Parlamento, governaram com um espírito de compromisso, procurando na oposição, e naquela oposição que lhe é mais próxima, digamos assim, as condições para poder governar com estabilidade. E eu espero que isso seja respeitado também no que concerne ao governo que sai, que emerge naturalmente destas eleições. O PSD e o CDS ganharam em coligação estas eleições, isso é inequívoco, como é inequívoco que o Partido Socialista perdeu essas eleições. O que, do nosso ponto de vista, a prática constitucional mostra é que a força política que ganhou as eleições possa constituir o governo e que haja depois um dever de todos, daqueles que ganharam e também daqueles que perderam, em contribuir para que haja condições de governabilidade. Pergunto se há determinada a negociação com o Partido Socialista e, se assim for, como é que espera garantir, por exemplo, um apoio para o próximo orçamento, tendo em conta que essa negociação agora é possível? Bem, eu não me quero adiantar àquilo que vai ser a decisão do Sr. Presidente da República, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, portanto, ao que se irá passar no Parlamento, na altura em que o novo governo, tomando posse, deva procurar a sua investidura parlamentar, digamos assim. Posso, portanto, responder apenas no que respeita à expectativa que tenho de, vindo a formar governo, poder vir a obter no Parlamento as condições de viabilização desse governo. Ficou claro do lado do Partido Socialista que não há uma garantia à partida das condições de viabilização do governo. Portanto, o Partido Socialista terá, até esse momento, se esse governo for empossado e for presente ao Parlamento, caberá ao Partido Socialista clarificar a sua posição e não a mim. Isto significa, portanto, que se torna necessário, caso esse governo venha a ser formado, que o Partido Socialista diga como é que entende a viabilização desse governo. É sabido que, quer eu, quer o Dr. Paulo Portas, através dos dois partidos que lideramos, apresentámos uma proposta de compromisso ao Partido Socialista. E creio que em Portugal, até hoje, não haverá ninguém, e nenhum senhor jornalista ou senhora jornalista, seguramente, que me saiba dizer qual é a perspectiva
que o Partido Socialista defende para a viabilização de um governo dessa natureza? Não sabemos. Não sei se a senhora sabe, eu não sei de que é que depende a viabilização de um governo com essa configuração do ponto de vista do Partido Socialista. Mas eu creio que há ainda a oportunidade, dentro do quadro parlamentar, para que o Partido Socialista tenha essa posição clarificadora. Não nos cabe, a nós e não me cabe a mim, falar pelo Partido Socialista como deve calcular. Uma terceira questão, se for caso disso. Base da expectativa para que seja possível um acordo para um governo estável, já agora também se teve alguma indicação do Sr. Presidente da República de que dará a vossa um governo minoritário. Mais uma vez, eu não vou falar pelo Sr. Presidente da República. E, portanto, as senhoras e os senhores têm de compreender que não me cabe a mim falar em nome do Sr. Presidente da República. Só ele é que pode responder a essas questões. Mesmo que o Sr. Presidente da República nos tivesse feito qualquer observação sobre essa matéria, não é a nós que cabe, não é a mim que cabe falar em nome do Sr. Presidente da República. Quanto às questões que mais uma vez foram suscitadas, quanto às condições de viabilização de um governo que eu venha a liderar, se for essa a decisão do Sr. Presidente da República, isso dependerá, no essencial, da posição a assumir pelo próprio Partido Socialista. Deixei claro desde o início que não procuraríamos viabilizar esse governo junto do Partido Comunista Português ou do Bloco de Esquerda, pela simples razão de que são dois partidos que nos merecem todo o respeito democrático e parlamentar, mas são ambos partidos que defendem programas que não são compatíveis com o programa de governo que vai emergir do programa da coligação que foi sufragado no país. E se não são compatíveis, nós não podemos fazer de conta ou simular que há consistência ou coerência política num apoio político que parte de uma base que é, eu direi, quase simétrica daquela que nós defendemos. E isso não deve surpreender ninguém, porque ao longo dos últimos anos ficou bem patente a forma como se extremou e radicalizou a posição desses partidos, quer quanto ao programa de assistência económica e financeira que nós tivemos de executar, quer quanto às linhas estratégicas da nossa inserção, quer na União Europeia e no espaço de influência do euro, quer no que respeita à nossa integração em plataformas de defesa, nomeadamente ao nível da defesa do Atlântico Norte. Portanto, a base de negociação de partida para viabilização de condições de estabilidade para um futuro governo devem partir dos programas políticos que têm, nestas variáveis estratégicas, maior proximidade, ainda que sejam diferentes. E todos temos de estar disponíveis para fazer concessões. Quem ganhou, não tendo a maioria absoluta, tem de fazer concessões para se aproximar daqueles que perderam, e aqueles que perderam têm de fazer alguma concessão para se aproximarem daqueles que ganharam. Nós demos um passo nesse sentido. Até hoje não conhecemos uma contraproposta que o Partido Socialista pudesse ter formulado e que nos habilitasse a encetar uma negociação que fosse produtiva. Mas, evidentemente, que do nosso lado há sempre, em permanência, uma posição de abertura ao diálogo e ao compromisso, desde que isso exista também do outro lado. Quer dizer, não faz sentido ficarmos a dialogar sozinhos. Nós só podemos dialogar com quem está disponível para dialogar. Muito obrigado a todos.